Boa noite, leoas, sejam bem-vindas. Hoje é a gravação deixa eu só aumentar aqui, deixa eu ver se eu consigo fixar isso, pronto. A gravação vai ser a primeira aula, entre aspas, né, se assim pode dizer, o primeiro encontro da mentoria que vai ficar gravada. Essa mentoria que se chama A Jornada do Novo Humano, ou da Nova Humana, trazendo o arquétipo da leoa. Nós vamos ativar hoje o arquétipo da leoa para nós termos coragem, trepidez, para a gente ter uma certa selvageria, mas não a selvageria que o mundo conhece. Nós vamos trazer a mulher selvagem dentro de nós. Quem aqui conhece, já ouviu falar do arquétipo da mulher selvagem? Levanta assim o dedinho, só para eu saber. Gleice, sim. A Pri, não conhece. Só para quem não conhece, só para apresentar, não sei se vocês enxergam ao contrário, esse arquétipo, ele é retratado dentro do livro Mulheres que Correm com Lobos, da doutora Clarissa Píncolas, não sei como se pronuncia. A doutora Clarissa, ela é uma psicanalista junguiana, uma analista junguiana, e ela trouxe vários contos e mitos dentro desse livro que evocam, que acorda dentro de nós, que desperta dentro de nós esse arquétipo da mulher selvagem. É lindo, gente, é muito bonito mesmo. A mulher selvagem não é uma mulher agressiva, violenta, raivosa, descabelada, vestida de trapos, porque a primeira vez que eu escutei esse termo, eu criei uma imagem mental de uma mulher assim, parece que meio louca, fora de si, raivosa. Mas isso não é real. A mulher selvagem é a mulher que encontra a solução para suas questões dentro de si. A mulher selvagem é aquela que se conecta com a sua intuição. A mulher selvagem é aquela que se movimenta na direção dos sonhos dela, na direção dos planos. Ela é ação, é agir. Ela sai da inércia, ela sai da passividade. Eu tenho certeza que todas vocês conhecem mulheres selvagens, esse arquétipo. Sabe aquela mulher que estava sofrendo violência e de repente ela reage e eu conheço uma que deu tiro, não é pra fazer isso, gente, mas ela deu um tiro no agressor dela. Ela é uma das maiores mulheres selvagens que eu conheço, assim, eu tenho um carinho muito grande. Hoje ela tem 56 anos e ela é uma mulher que ela tinha três filhos desse homem, sofria violência. Quando ela estava grávida do quarto, ele espancou ela para tentar dar fim na criança, porque ele não queria. Olha só, que sujeito. Policial da Rocan, daqui de São Paulo. E aí ela pegou uma arma para defender a criança, porque assim, ela apanhava, ok. Ela tinha três filhos pequenos, ela não tinha para onde ir, então ela ficava ali. Ela foi aguentando onde deu. Quando ameaçou a vida da criança que ela carregava na barriga, porque na verdade ela também não queria um quarto criança com esse homem. Ela queria que os três pequenos crescessem para ela poder dar linha no pipa, ir embora. Mas acabou acontecendo de vir a quarta criança. E aí, quando ela, para defender, olha só o que é a mulher selvagem, o que é essa leoa, por isso que eu trouxe esse animal de poder, porque a leoa não é um arquétipo, ela é um animal de poder. A mulher selvagem é um arquétipo, ela é uma imagem na psique humana. Aí ela pegou a arma dele mesmo e acertou ele, ela não matou, mas ela conseguiu evitar a agressão, a criança não sofreu nenhuma lesão, e a partir dali, aquilo foi a libertação da vida dela. Porque aí a polícia, o chefe dele, o departamento ficou sabendo o que ele estava fazendo com ela, e aí ele foi preso, aquele preso de polícia, né, afastado, né, num presídio próprio para eles, aí depois ele foi solto, respondeu o processo, mas ela foi protegida pela corporação, isso é bem legal. Só que interessante que depois ela foi se ligando com outros homens que também eram violentos, porque ela precisava tratar isso dentro dela, porque no fundo era uma autoviolência, né, isso o nosso mundo externo é o reflexo do nosso mundo interno. Mas eu gosto muito quando eu penso na mulher selvagem, eu penso muito nela, assim, que aquela coragem que vem, que inspira a gente a agir, sabe, a sair da passividade, a sair da estagnação. Isso é a mulher selvagem. E
Inclusive, já está marcado, vou até fazer um jabá aqui, né? Já está agendado para o dia 8 de março, Dia das Mulheres, o Dia Internacional da Mulher. A gente marcou para as 15 horas, ali na Luz, no bairro da Luz, pertinho do metrô da Luz, vai ser vou conduzir meu primeiro Sagrado Feminino. É um sonho realizado. Depois eu passo o endereço para vocês. Quem quiser participar, vai custar R$ 60. É só uma energia de troca para pagar o salão lá do prédio e tudo. Foi uma amiga que abriu esse espaço para mim. E vai ser muito lindo. E eu vou trazer um conto daqui desse livro que fala justamente de uma menina que morre congelada. Porque às vezes nós estamos congeladas diante de não sabermos o que nós queremos fazer. Estamos congeladas diante dos desafios, porque às vezes a gente sabe o que fazer, mas a gente fica congelada perante os desafios. E às vezes a gente até consegue enfrentar um ou outro desafio, mas quando a coisa fica um pouquinho mais apertada, a gente desiste. A mulher selvagem, ela não desiste nunca. E assim, às vezes a gente se afasta da mulher selvagem interna, entendeu? Mas ela tá lá, adormecida, latente, ela nunca nos abandona. Aquela voz interna que fala, é por aqui, é esse o caminho. Tem até uma frase da Clarissa aqui no livro que ela fala isso mesmo, que a mulher selvagem, ela indica o caminho. E às vezes a gente percorre o caminho, mas tem alguns obstáculos e a gente acaba desistindo. Eu quero, antes de falar um pouco mais da mulher selvagem, e a gente fazer a ativação da mulher selvagem e do símbolo do animal de poder do leão, eu queria saber se alguém já ouviu falar do mito de Sísifo. Vocês já ouviram falar de um mito de um homem que empurrava uma bola de pedra montanha acima e ela descia e voltava? Esse mito é retratado principalmente para a gente falar sobre as crenças no trabalho duro. Então, quando eu quero abordar que alguém, né, principalmente no setting terapêutico, em terapia, que uma pessoa tem crenças no trabalho duro, aquela pessoa que pensa que para ela ganhar a vida financeiramente, ela precisa fazer aquilo que ela não quer. Ela precisa trabalhar duro em alguma coisa específica, né? Então a gente usa o mito de Sísifo. É um mito grego. Esse mito fala aqui para o nosso tema das mulheres selvagens, que nós estamos buscando acordar essa mulher que reage, essa mulher que age na sua inspiração. O mito de Sísifo, ele é bem interessante porque ele, lá na história, no mito, ele empurra uma bola de pedra montanha acima, chega lá em cima, a bola desce rolando. E ele diligentemente vai lá embaixo de novo, desce a montanha, empurra a bola de novo, e ele vai fazendo isso durante muito tempo. A vida toda, na verdade. O mito de Sísifo fala de nós, das nossas rotinas, daquilo que a gente faz no dia a dia, sabe? Esse ciclo repetitivo da nossa vida, que você não quer mais isso, você está ciente que você não nasceu para isso, você está ciente que você não quer mais isso, que é o contraste, né? Como que eu sei o que eu quero? Olhando para o que eu não quero. Quando eu vivo algo que eu não quero mais, eu sei o que eu quero. Esse é o mito de Sísifo. A gente não quer ficar empurrando uma bola de pedra montanha acima, ninguém quer isso. Entende? Então, eu preciso fazer uma escolha diferente. Sísifo continuou lá, empurrando a bola de pedra. Ele encontrou nisso um tipo de teoria, de filosofia de vida. Nós temos essa opção também. Podemos nos acostumar com aquilo que a gente não quer e continuar fazendo a mesma coisa, como as nossas mães, as nossas ancestrais, ou não. Ou simplesmente eu posso escolher fazer o que eu quero fazer de fato. Ainda que eu não saiba, não tenha total clareza do que eu quero fazer. Às vezes a gente não tem total clareza sobre isso. Como que eu sei o que eu quero? Olhando para o que eu não quero. Esse é um dos, pode até anotar. As mulheres que preencheram lá no grupo, para quem entrou depois no grupo, eu coloquei uma enquete fazendo uma pergunta da seguinte forma, vou até ler para vocês, que é quem entrou depois. Hoje,
Eu coloquei assim, ó, para realizar os seus sonhos, você precisa ter clareza para onde você está indo. A história do gato da Alice. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, eu perguntei, você hoje tem total clareza sobre qual é esse propósito, sobre o que você quer? Aí eu coloquei 3 opções. Sim, eu tenho total clareza, estou em dúvida, e não, eu não sei o que eu quero. Uma pessoa só que preencheu o que não sabe. Aí a metade está em dúvida e a outra metade tem total clareza. Então, as que preencheram, que estão em dúvida, então, primeira forma de saber o que eu quero, através do que eu não quero. Então, você pode até escrever, eu não quero mais esse relacionamento dessa forma que está rolando. Eu não quero mais trabalhar nesse trabalho que eu trabalho. Então, assim eu sei o que eu não quero. Mas tá bom. E o que eu realmente quero? Então, aí, para saber o que a gente quer, eu trouxe um outro mito, que é o mito de Prometeu. Alguém já ouviu o mito de Prometeu? Aquele que roubou o fogo dos deuses e deu para os homens, né? Adoro esse mito. Eu também gosto de falar que Prometeu era Lúcifer, ele trouxe a luz para o planeta Terra. Lúcifer como o portador da luz, não como nenhum diabo, que isso é mentira da nossa matriz que a gente vive. Então, Prometeu, ele era um semideus. Ele tinha menos poder que os deuses. Ele não podia pegar o fogo e trazer para os humanos. Mas nas reuniões ele ficava falando para os deuses: vamos dar fogo para os homens, porque a vida deles vai facilitar muito tendo fogo. Eles vão poder cozinhar, vão poder afastar os animais selvagens à noite, sair das cavernas e criar aldeias. Ele tinha vários argumentos perfeitos para trazer a luz, para trazer o fogo para o planeta Terra, mas os deuses falavam: não, acho que os humanos ainda não estão maduros o suficiente. Eles vão tacar fogo na Terra. E eles não estavam totalmente errados, né? Porque né, é o que a gente está fazendo, né, nas florestas. Mas aí ele rouba, né, o fogo e traz para o planeta Terra, entrega para os homens. A partir dali, a vida dos homens muda. A gente sai da idade da pedra e a gente começa a evoluir a partir do fogo. Só que Prometeu, ele é duramente castigado. Na verdade, ele foi castigado eternamente. No mito diz que os deuses eles eram impiedosos. E a gente sabe muito bem que deuses são esses. Se você olhar para a Bíblia, para o Velho Testamento, é um Deus que matava, mandava matar criancinha, botar fogo em Sodoma e Gomorra. É o Deus demiurgo, né? Que é o Deus destruidor. Quem conhece as teorias indianas, né? Seria Vishnu, né? O Deus que destrói. Vishnu, Shiva e Shakti, né? Os 3 aspectos de Deus. Eu gosto muito dessa ideia de que Deus não é um só, ele tem vários aspectos, várias faces. E no Velho Testamento é a face mais cruel desse Deus, que é o Deus dos judeus, né? É um Deus que pedia o louvor, a glória para ele, os humanos têm que ficar louvando e glorificando ele, então é um Deus vaidoso, é um Deus que quer sacrifício de animais. Então, assim, é um Deus criado pelos homens, não é o Deus verdadeiro que criou a gente, é o Deus criado pelos humanos. Então, existem 2 deuses. Então, esses deuses penduraram Prometeu no alto de uma montanha, numa árvore, num poste, e de dia os corvos comiam o fígado dele, ou era de noite? De noite os corvos, que os corvos são bichos da noite, né? Comiam o fígado dele, de dia o fígado se recuperava, isso pela eternidade, porque ele era um semideus, ele era eterno. Então ele foi condenado a eternamente ter seu fígado comido. Gente, é um mito, tá? A cara da Dani. É um mito. Os mitos, eles são absurdos, porque a ideia é chocar mesmo. Aí, o que isso tem a ver com a gente? Então, olha só que interessante. Prometeu trouxe o fogo. Nós precisamos acender dentro de nós a mulher selvagem. A mulher selvagem é o fogo psíquico, é a libido. Libido. Freud falava que a libido é o que move o ser humano, é o que faz a gente sair da cama de manhã. Sabe assim? Que faz a gente ir para o trabalho, a gente fazer as nossas coisas, a libido nos move. E o Freud falava que a libido é a mesma libido sexual. Veio o Jung, alguns anos depois, e ele trouxe que a libido ela é mais profunda do que somente a energia sexual. Ela é uma energia psíquica, mental, que nos move para frente.
aquilo que eu desejo, que eu atraio para mim, que eu magnetizo através da minha força de vontade. Mas eu preciso ter vontade forte, força de vontade, vontade forte. Eu preciso acender dentro de mim esse fogo de querer realizar. Fogo é realização. Agora, se a gente fica... Então, vamos dizer assim, antes de Prometeu trazer o fogo, a gente pode dizer que a gente vivia a era do gelo. A gente estava congeladas. Então, quando eu fico apenas alucinando, idealizando, dentro daquela novela mental, daquela série mental, que eu já estou na 13ª temporada, de um romance, ou de eu fazendo alguma coisa que eu quero fazer, ou de eu ser alguma coisa que eu quero ser, algum sonho que eu quero realizar. Mas eu não ajo na direção do que eu quero, eu apenas fico mentalizando, e como eu falei para vocês lá no áudio, que nem uma vaca, ruminando. Eu engulo, aí eu vou para a vida normal, para a vida real, para o meu trabalho, para o meu namoro ruim, para o meu casamento ruim, vou para a minha vida real. Aí quando eu estou sozinha, eu volto aquilo para minha boca e volto a ruminar. Sabe assim? É a vaca, né? Com o capim, eternamente ruminante. Então, ela não age, não faz nada na direção daquilo que quer. Fica só, tá congelada. Sonhos congelados. Então, nós precisamos acender esse fogo interno. E essa ideia me veio um dia que eu me lembrei, agora eu vou contar uma história minha, não é nenhum mito, é a história de Luciana mesmo. No finalzinho de 2022, já dezembro para janeiro, eu conheci num dos cursos que eu fiz uma mulher, ela chama Jane, um amor de pessoa. E ela contou lá no curso, ela testemunhou que ela recebia uma preta velha. Ela sonhou com uma preta velha e essa preta velha pediu passagem, pediu que ela desse passagem, porque tinha muita coisa para ser falada através dela, para ela canalizar. Aí no início ela canalizava mensagens, mas depois ela foi para o centro, ela aprendeu a dominar a mediunidade, incorporar, e ela passou a incorporar essa senhora, essa avó, é uma avó. E aí ela falou que dava atendimentos gratuitos para quem precisasse e tal. Aí eu fui no atendimento. Gente, foi tão interessante. Ela não cobrava, ela cobrava só o preço das velas, né? Que eu, se não me engano, paguei uns R$ 25. Eu fiquei pensando, nossa, R$ 25 de vela. Ela vem para atendimento com um pires, com 7 velas acesas, velas brancas. Aí ela pega uma vela e com essa uma vela ela acende todas. E aí as velas começam a queimar, e ali, ela naquela chama, naquele queimar, ela vai conversando com você e você vai entrando meio que num transe, assim. Igual na apometria, que a gente vai ficando assim meio, né? Vai entrando em transe. E aí ela vai falando da sua vida, vidas passadas. Ela foi falando várias coisas da minha vida e ela falou que eu tinha uma parte de mim congelada. Ela falou, muitas mulheres têm partes de si congeladas. Porque a gente vive vidas onde a gente passa por sofrimentos e a gente faz promessas, votos. Nunca mais eu vou amar novamente, nunca mais eu vou me apaixonar, nunca mais eu vou ganhar dinheiro. Às vezes vem numa família muito rica, entendeu? Ou então fica rica e perde o grande amor, né? Porque a vida é isso, perdas e ganhos. E aí a gente, na hora da perda, a gente faz uma promessa de nunca mais. Então ela falou para mim, você tem uma parte de você congelada, nós vamos acender esse seu fogo interno. Ela queimou aquelas 7 velas, fez ali as canalizações, e aí ela falou para mim, agora você vai fazer a sua parte. Você vai acender 3 velas de 21 dias, daquelas grossonas de 21 dias, e você vai manter elas acesas por esses 21, dá quanto, gente? 3 vezes 21? Nem lembro quantos dias eram. E ela falou, você vai manter acesa durante todo esse período. Aí tinha toda uma magia. Você vai escrever seu nome com lápis, molhando com sua saliva, o grafite, vai escrever seu nome de nascença, né? De nascimento, sua data de aniversário, e você vai deixar essa vela num canto. Eu fiz pelo período que ela mandou. E é incrível como depois daquilo, porque qual que era a minha questão que eu levei para ela? Eu tinha terminado a minha formação em psicanálise, mas eu não conseguia desbloquear. Eu não conseguia atender. Eu estava muito bloqueada. Eu tinha crenças de não merecimento, eu tinha crenças de que eu não era boa o suficiente, que vinha da minha criança interior. Eu tinha crenças de me sentir uma charlatã,
de me sentir uma... tem até uma palavra certa, quando a terapeuta se sente... Impostora. Impostora, exatamente. Impostora, síndrome da impostora. Então, assim, tinha um monte de crenças ruins que me impedia de agir. Mas existiam outras coisas espirituais também acontecendo que eu não estava sabendo. E no final da sessão, quando ela me dá essa receita de acender as 3 velas de 21 dias, ela fala assim, além de acordar o seu fogo psíquico, ela não usou o termo mulher selvagem, mas ela usou o termo fogo psíquico, fogo interior. A luz vai trazer para você algumas coisas que estão acontecendo que você não está vendo. Na hora eu não entendi bolhufas o que ela estava querendo dizer, mas uns 2 meses depois eu descobri que meu esposo estava me traindo já há 2 anos com uma outra mulher. Então, olha só, as coisas vêm para a luz, entende? As coisas vêm para a luz. Muito, chocante, assim, incrível a mediunidade daquela senhora. Me lembrando disso, na minha história, que eu pensei do fogo psíquico, aí veio o conto da menininha que morre congelada, aí veio a mulher selvagem, aí veio a leoa, porque eu sinto o animal leão, leoa, como se fosse um bicho solar, sabe? Né? Talvez pela aquela pelagem dourada, é um bicho solar o leão, né? E aí veio espontaneamente essa coisa do animal de poder ser a leoa, o animal de poder dessa nossa, da gente buscando essa mulher selvagem dentro de nós. E no mito de Prometeu, ele sofre um castigo muito terrível. Aí, eu analisando esse mito, eu fiquei pensando, o que me paralisava? O que me estagnava e me impedia de ser a terapeuta que eu queria ser? Quando a gente começa a dar passos, fazer atitudes práticas na direção do que nós queremos, a gente começa a dar um salto quântico para uma nova versão de nós. Então, eu não vou ser mais a Luciana, que eu era esteticista, agora eu vou ser a Luciana terapeuta. Agora eu já estou dando outro salto, eu estou indo para a Luciana mentora, eu estou pulando. Quando você assume uma nova versão de você, tem muitas coisas da velha versão que vão precisar ficar para trás, e a gente tem medo disso. A gente tem medo das mudanças que virão, caso eu escolha ser o que eu quero ser e fazer o que eu quero fazer. Entende? Por exemplo, a segurança de um emprego CLT. Se eu escolho ser uma terapeuta e viver de terapia, então eu já não vou mais poder ter a segurança de um emprego CLT. Então eu vou meio que viver do meu trabalho, viver por fé, eu vou viver pela criatividade. Hoje eu vivo da minha criatividade. Literalmente. O dinheiro que eu faço hoje é de semear na vida das pessoas, literalmente, e de ver florescer. É total entrega. Eu não tenho um controle sobre o que eu vou ganhar no mês, né? Só que eu preciso continuar me movimentando. Então a gente tem medo desses movimentos porque no fundo a gente não confia na vida. A gente confia no emprego CLT, porque na verdade a gente confia no nosso empregador. Só que mesmo o emprego CLT, ele também não é segurança, porque às vezes dá ruim com o emprego CLT. Às vezes você é mandado embora, às vezes a empresa entra em falência, manda embora. Entra em crise, começa a atrasar, muitas coisas começam a acontecer. Fora que você está infeliz, isso não conta? Né? Você está infeliz, você está indo contra a sua própria natureza. Ah, você está falando, Lu, para eu deixar meu emprego CLT e viver de quê? Não, não é isso. Eu estou dando o meu exemplo. Eu só estou dizendo que existem outros caminhos. Mas a gente precisa fazer novas escolhas. Você vai sair do seu emprego para ir para esse outro caminho? Claro que não. Você vai começar a construir um trabalho alternativo, um caminho alternativo. Entende? Até porque o CLT não é segurança para sempre. Então, comece a construir um caminho alternativo. Um caminho que você viva da sua criatividade. Não deixa a mulher selvagem morrer dentro de você, porque a mulher selvagem é a nossa criatividade. Quando as mulheres reafirmam seu relacionamento com a natureza selvagem, elas recebem o dom de dispor de uma observadora interna permanente, uma sábia, uma visionária, um oráculo, uma inspiradora.
uma intuitiva, uma criadora, uma inventora, uma ouvinte, uma guia. Sugere estimular uma vida vibrante nos mundos interiores e exteriores. Quando as mulheres estão com a mulher selvagem, a realidade desse relacionamento transparece nelas. Não importa o que aconteça. Ela é uma instrutora, mãe e mentora selvagem, dá sustentação às suas vidas interior e exterior. O termo selvagem, neste contexto, não é usado em seu atual sentido pejorativo, que significa fora de controle, mas em seu sentido original, de viver uma vida natural, a floresta selvagem, sabe? Nesse sentido. O animal selvagem não é o animal que ataca o ser humano, o animal selvagem é o animal que é animal puramente, né? Então, se ele está se sentindo ameaçado, ele vai reagir. É a natureza selvagem do animal. Uma vida em que a criatura tenha uma integridade inata e limites saudáveis. As palavras. Espera só um pouquinho. Essas palavras mulher e selvagem fazem com que as mulheres se lembrem de quem são e do que representam. Olha só que bonito, até grifei. Elas criam uma imagem para descrever a força que sustenta todas as fêmeas. Elas, as mulheres selvagens, encarnam uma força sem a qual as mulheres não podem viver. Fala, Dani. Eu acho que essa selvageria tem muito a ver com a imprevisibilidade das coisas, né? Uhum. A gente larga lá o CLT, que é uma falsa segurança, né? E vai no sentido do nosso impulso interno, né? Que é a questão da fé no invisível, que é a questão de confiar naquilo que a gente tem dentro da gente que a gente ainda nem conhece. Sim. Acho que essa selvageria tem muito a ver isso. É como se você não tivesse onde se segurar, mas ao mesmo tempo você se sentisse segura, porque você, atendendo esse chamado que vem de dentro, você está segura. Exatamente. Eu sinto assim, selvagem. Essa seria a verdadeira segurança. Uhum. É um centramento em mim, né? É estar segura em mim. É o que ele fala aqui, ó. É o que ela fala aqui. O arquétipo da mulher selvagem pode ser expresso em outros termos igualmente apropriados. Pode se chamar de uma poderosa natureza psicológica, ou uma natureza instintiva ou intuitiva. Mas a mulher selvagem é a força que está por trás de toda mulher. Pode-se chamá-la de psique natural, mas também o arquétipo da mulher selvagem se encontra na base. Pode-se chamá-la de natureza básica, inata das mulheres. Eu sinto que a mulher selvagem é aquela intuição de a mulher que entra em, por exemplo, começa a parir e ela sabe exatamente o que ela tem que fazer sem nunca ter parido em um lugar que não estava preparado, né? Você saber o que fazer com o seu bebê, aquela coisa intuitiva, sabe? Do amamentar, do cuidar. É o instinto, né? O instinto, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, instintiva, intuitiva. Lógico que não é em todas, né? Uhum. Tem a ver com os nossos hormônios também. Aí ela fala, a natureza intrínseca, pode se chamar de natureza intrínseca, inerente às mulheres. Nas poesias, ela é retratada como a outra, ou a gêmea, como se fossem duas mulheres em uma. Sete oceanos do universo, bosques distantes ou a amiga. Na psicanálise, e a partir de perspectivas diversas, ela seria chamada de id, de self, de natureza medieval. Na biologia, ela seria chamada de natureza típica ou fundamental. É isso, não é nada negativo, é uma coisa muito, muito linda, né? A mulher selvagem. Ela fala que é uma questão psicológica, em seu sentido mais verdadeiro. A alma, o logos. Sem ela, as mulheres não têm ouvidos para ouvir o discurso da sua própria alma, ou para registrar a melodia dos seus próprios ritmos interiores. Sem ela, a visão íntima das mulheres é impedida pela sombra de uma mão. E a grande parte dos seus dias é passada num tédio paralisante ou então em pensamentos ilusórios. Sem ela, as mulheres perdem a segurança, o apoio da própria alma. Sem elas, as mulheres esquecem do motivo pelo qual estão aqui. Agarram-se a coisas quando seria melhor se afastar delas.
Então, eu imagino que sem a mulher selvagem, a mulher se agarra à questão da segurança do trabalho, a mulher se agarra à sua intelectualidade, se agarra a um casamento, se agarra ao quê, né? Sem ela, elas exigem demais, né, se tornam exigentes, ou de menos ou nada, não exigem nada, se tornam passivas. Sem ela, elas se calam quando de fato estão ardendo por dentro. Eu vejo muitas mulheres assim, passivas, inertes, estagnadas, ardendo por dentro, querendo gritar, colocar alguma coisa para fora, sabe? Na época de Freud, uma época de pós-guerra, as mulheres eram consideradas histéricas. A palavra histeria vem de útero, em latim, né? Útero é estéris. Tanto que quando retira o útero é histerectomia. As mulheres eram consideradas estéreis, histéricas. E foi o que fez Freud criar todas as teorias dele. Ele se interessou pela psique humana quando ele conheceu o Breuer. O Breuer estava estudando a psique feminina e essa coisa da histeria feminina, as mulheres internadas em hospitais psiquiátricos, porque elas tinham crises histéricas, gritando. E aí o Breuer fazia um tipo de hipnoterapia com elas, tentando entender o que aconteceu com essas mulheres. Depois Freud entendeu que o que aconteceu com essas mulheres é que no pós-guerra e a política, a cultura da época reprimia muito as mulheres. Elas eram reprimidas dentro daquelas roupas justas, daqueles corcelês apertados com aqueles cadarços atrás, né? Elas tinham que ser de uma determinada forma porque a sociedade estava sendo moldada, né, principalmente com a influência da sociedade francesa, onde as mulheres tinham que usar aqueles chapéus, então a gente tinha que viver a mulher selvagem, a mulher que antes nós vivíamos uma cultura matricial, a cultura matricial, agora era uma mulher relegada à doméstica, a coisas, a ser mãe apenas, a não poder pôr para fora a sua criatividade, entende? Era uma cultura machista, fala. Se o homem fez tanta força para calar uma coisa que existe dentro das mulheres, é porque tem muita força isso. É medo. Olha quantos séculos a gente passou nessa situação e agora que a gente está tentando fazer esse resgate, porque é uma força muito poderosa. Muito poderosa. Nada dá a vida. É a força que dá a luz a um outro ser humano. Então, que força é essa, cara, que a gente tem? A gente dá a luz, a gente cria um outro ser humano. Olha que doido. Somos bruxas. Exatamente. Então, esse é medo, a cultura passou a ter medo da gente. E isso aconteceu quando? Quando a Igreja Romana começou a criar essa cultura de que as mulheres precisavam ser contidas, relegadas apenas às cozinhas e parideiras de crianças. Sendo que a cultura anterior à católica cristã romana, as mulheres elas eram justamente selvagens, livres, entendeu? Mulheres livres para dançar em roda, dançar ao redor de fogueiras, para fazer seus rituais, femininos ficarem em roda costurando e conversando e contando histórias, e as crianças livres, as mulheres eram livres, entendeu? Porque não existia essa cultura do trabalho, as pessoas trabalhavam para subsistência, cada um tinha sua propriedade que plantava o que ia comer, não era esse trabalho que é robótico de hoje, essa rotina cansativa, que você tem que se locomover lá para o outro lado da cidade para ir trabalhar. Não, as pessoas trabalhavam nas suas casas. O trabalho era esse, o trabalho para comer, para cortar lenha, para ter lenha à noite. Né? Olha a diferença desse tipo de trabalho. E hoje você está vendo, vocês estão percebendo um movimento contrário. As pessoas estão saindo das cidades grandes, indo para cidades pequenas, tanto que está gerando um monte de condomínio por aí nos interior da vida, onde as pessoas possam criar galinha, plantar seu milho, sua mandioca. Eu sigo um monte no YouTube. Eu não sou muito chegada em Instagram, eu gosto muito do YouTube. Eu sigo vários casais que estavam enlouquecendo. Tem um casal, que se não me engano é o casal Guimarães. Ela estava em surto aqui em São Paulo, trabalhando no mundo do business,
e ela estava muito doente com aquela doença do útero que o sangue vai grudando nas paredes, a endometriose. E ela estava tendo problemas psíquicos graves de esquizofrenia, e aí uma saída foi vender o apartamento deles aqui, comprar uma propriedade rural, e eles foram embora para o interior. Ela é outra pessoa, ela emagreceu uns 20 e tantos quilos e vive uma vida natural, conectada com a terra. Isso é o selvagem dentro de nós. É a mulher selvagem dentro dela e o homem selvagem dentro dele, porque ele precisou também abrir mão da vida do business de São Paulo, de gravata e maletinha e celular. Agora ele anda com uma enxada. Então ele trouxe o homem selvagem dele também. Fala, Pri. Então, uma coisa que eu percebi na pandemia, quando que eu fechei meu ateliê, que eu fechei meu negócio e fui embora para o interior, é que nós aqui em São Paulo não temos ideia do quanto a cidade é estressante. Sim. E nós carregamos isso diariamente sem nem perceber o peso que a gente carrega diariamente. Porque a cidade de São Paulo, ela vive em cima de um estresse muito grande. As pessoas, elas se acostumam a isso, mas isso não é um ambiente natural do ser humano. O ambiente Não natural do ser humano é viver na paz, é viver em tranquilidade, é viver em harmonia. E é uma harmonia que a gente não tem aqui em São Paulo, porque é tudo muito estressante aqui. Então, isso foi uma das coisas muito fortes que me veio na época da pandemia, que eu precisava realmente dar um tempo da loucura de São Paulo. E quando eu fui para o interior, eu senti uma paz, uma alegria que há muito tempo eu não sentia, entende? E assim, eu voltei para São Paulo por questões financeiras, por questões de trabalho, mas eu, de verdade, se eu pudesse escolher, eu escolheria continuar no interior, porque lá a gente tem qualidade de vida. Sim. Existem caminhos para você fazer essa escolha, né? É como eu falei, para a gente fazer uma escolha, a gente abre mão de algumas coisas também, né? A gente abre mão de algumas coisas. A história do Prometeu lá, a gente acaba pagando um preço por uma escolha que a gente faz, mas é possível. Eu vou só ler um último trecho da Mulher Selvagem que ela faz com nós mulheres, depois nós vamos para a nossa ativação, para não ficar muito tarde. Quando eu ia falar das questões psíquicas, muitas mulheres e homens com problemas mentais, psíquicos, esquizofrenias e outras doenças dissociativas da mente, morando aqui em São Paulo, vivendo esse estresse. Quando somos cortado o vínculo de uma mulher com a sua fonte de origem, a mulher selvagem, ela fica esterilizada, e seus instintos e ciclos naturais são perdidos em virtude de uma subordinação à cultura, ao intelecto ou ao ego dela mesma, ou de uma cultura, tipo a cultura patriarcal, por exemplo. A mulher selvagem é saúde para todas as mulheres. Sem ela, a psicologia feminina não faz sentido. Aqui ela está falando de estarmos bem da cabeça. Essa mulher não domesticada é o protótipo da mulher. Não importa a cultura, a época, a política. Eles nos domesticaram. A cultura atual, depois da Igreja de Roma, domesticou a mulher, tirou a mulher dos campos, onde ela plantava o milho dela, cuidava das galinhas, botou a gente dentro de uma cozinha, dentro de uma casa, para parideiras. Então, a gente foi domesticada. Então, essa mulher não domesticada, que é a mulher selvagem, é o protótipo de uma mulher. Não importa a cultura, a época, a política, ela é sempre a mesma. Seus ciclos mudam, suas representações simbólicas mudam, mas a sua essência não muda. Ela é o que é, um ser inteiro. Ou seja, é justamente o contrário do que a gente está agora, fragmentada e dissociada. Ela nos integra. Ela abre canais através das mulheres. Se elas estiverem reprimidas, ela luta para erguê-las e libertá-las. Se elas forem livres, a mulher selvagem é livre. Felizmente, por mais que seja humilhada, ela sempre volta à sua posição natural. Por mais que seja proibida e silenciada, podada, enfraquecida, torturada, rotulada de perigosa, nossa, já ouvi isso aqui, você é perigosa, louca, ou de outros depreciativos, ela volta à superfície nas mulheres, de tal forma que mesmo a mulher mais tranquila, mais contida, guarda um canto secreto para a mulher selvagem dentro de si.
Mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos ocultos, que são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Mesmo a mulher presa, com a máxima segurança, reserva um lugar para o seu self selvagem, pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade, e ela poderá escapar e ser livre. Então, é isso que a mulher selvagem faz em nós. Então, a minha proposta para nós é que a gente possa encontrar dentro de nós esse instinto, sabe? E confiarmos nela, confiarmos na nossa espiritualidade, confiarmos que a vida nos ampara, confiarmos nas várias formas que a abundância se propõe, se apresenta para nós. Eu vou trazer uma outra aula com as 5 formas que a abundância se apresenta para nós, que é muito lindo, uma experiência que eu tive recentemente com a abundância, com a escassez, e nós nos desconectarmos da escassez, porque a mulher selvagem, ela é abundante, ela sabe que nada vai faltar para ela porque ela está plantando todos os dias. É isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos começar a nos mover e plantar as nossas sementes todos os dias. O que você quer fazer para os próximos anos? Como eu falei para vocês, os anos vão passar do mesmo jeito. 2025 vai chegar em dezembro. Mas você pode chegar em dezembro de 2025 e ter ao menos iniciado um projeto. E ter plantado algumas sementes. E talvez você já esteja até colhendo, ou vai colher o ano que vem. Mas a questão é, o tempo vai passar do mesmo jeito. Você quer passar mais um ano vivendo o contraste, vivendo aquilo que você não quer, um relacionamento tóxico, vivendo presa dentro de uma situação que você quer se libertar? É nesse sentido. O ano vai passar do mesmo jeito, o tempo vai passar do mesmo jeito. Comece dando pequenos passos. Então, uma coisa que, como uma lição de casa para a nossa próxima aula, que eu ainda vou marcar, é eu escrever o que eu quero. Nem que seja o que eu não quero. Comece, se você ainda não sabe o que quer, comece pelo contraste. O que eu não quero mais. Escreva. Se você já sabe o que quer, escreve o que você quer. Além de escrever o que você quer, você vai escrever 3 passos, 3 coisas que você acha na sua cabeça que você precisa fazer na direção disso que você quer. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje é o meu segundo passo. Qual que era a minha meta? Montar a minha mentoria. Essa era a meta. Primeiro passo, criar um grupo, fazer o anúncio, fazer um pitch de vendas, né? Fazer o anúncio. Vocês entraram. Segundo passo, fazer a primeira aula. Para dizer assim, eu já tenho a primeira aula da minha mentoria. Aí, vou ter o terceiro passo, que é ao final desses 30 dias, que é quando eu vou dar continuidade à mentoria, e quem puder ficar e pagar, quem não puder, e eu quero depoimentos de vocês. O que aconteceu com você nesses 30 dias? Sabe, como foi se movimentar na direção do que você quer? Como foi, porque nesses 30 dias nós vamos dar esses primeiros 3 passos. Nós vamos andar juntas. Lembra que eu falei que eu vou pegar na mão de vocês por 30 dias? Então, nós vamos dar esses primeiros 3 passos. Então, vocês vão escrever isso, e aí, conforme vocês forem tendo esse resultado, vão colocando lá no grupo. Amanhã eu vou deixar o grupo aberto, e eu quero que vocês me digam o que vocês colocaram como meta e quais os 3 passos que vocês vão dar na direção do que vocês querem. Tá bom? Por que é importante pôr no grupo? Porque é um compromisso social que a gente está fazendo. Nós estamos em grupo nesse trabalho. Todas essas mulheres estão tentando ser lobas, todas nós estamos tentando acender a mulher selvagem dentro de nós, esse fogo psíquico, acender nossa libido, nossa força de vontade. Então, você não precisa ter medo da sua meta, nem vergonha dela. Pelo contrário, você precisa ser a primeira pessoa a comprar a sua meta, a comprar o seu propósito, o seu sonho. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar. Porque ali não é um ambiente para a gente ficar julgando a meta da outra, o propósito da outra. É só para a gente compartilhar e dar força uma para as outras, porque as mulheres precisam voltar a se reunir em rodas. Nós precisamos novamente criar círculos de mulheres e nos apoiarmos, porque o mundo continua sendo masculino. Mesmo vocês que estão no mercado de trabalho, para vocês estarem aí, vocês precisam ter um masculino muito forte
estar nessa competição? Fala, Dani. Esse parênteses aí que você fez do mundo masculino, engraçado que é muito velado, né? É um negócio velado. E quando você faz alguma palavra de afirmação sobre isso, as pessoas, não, mas o mundo não é masculino. Onde você ouviu isso? Não, as mulheres não ganham menos do que os homens. Parece que as pessoas se convencem disso para continuar. Travou, foi só para mim? Oi, Dani, voltou. Amor, fecha aqui a minha porta que a gente vai fazer a meditação. Dani, fala, parou quando você falou, as pessoas falam não. Não, imagina, não é isso que você está falando. Então, as pessoas se esforçam para manter a ilusão que elas criaram sobre a vida, porque elas negaram o selvagem, né? Isso homens e mulheres. E mantém essa questão velada. Não existe desigualdade. Nós vivemos num mundo mais justo, mas eu já percebi que não é isso muito, né? Dani, eu acho que é a mesma lógica que é usada para dizer que não existe racismo. É uma falsa roupagem. É uma falsa roupagem. É politicamente correto. É tudo politicamente correto, que na verdade é uma enganação das verdades que existem realmente, né? A sociedade vive uma mentira muito grande. Nós fomos ensinadas a nos comportarmos conforme a sociedade. Só que a sociedade, desde há muito tempo, vive uma mentira muito grande. E nós fomos condicionadas a viver dentro dessa mentira também, para que nós sejamos, entre aspas, aceitas, né? Mas não existe esse negócio de aceitação. Exatamente. Porque está todo mundo sempre julgando um ou outro. Sim. E a gente duvida da gente quando a gente acorda dessa loucura toda e questiona. Não, mas, ai meu Deus, como é que eu pude pensar assim? Não, eu já me encontrei nesse dilema várias vezes. Nossa, como a minha cabeça é diabólica, eu penso errado das pessoas. Ah, meu Deus! Veio uma música na minha cabeça. Ela é venenosa. Olha, a mente feminina realmente é maravilhosa, vou te falar, viu? Com certeza. Isabela e Luana, vocês querem comentar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Vocês estão aí discutindo e não estão discutindo com a gente. A gente está aqui falando sobre racismo, sobre homofobia, sobre a pessoa falar que o mundo não é masculino, né? Então, é que a gente começa numa coisa eterna aqui. Mas é isso, é que a Luana estava falando que a pessoa vivia, às vezes, numa bolha. Vai falar. É que eu penso assim, às vezes, por exemplo, a pessoa que fala, não existe, racismo não existe. É um negro falando que racismo não existe. Às vezes ele viveu numa bolha que não existiu para ele. E aí uma pessoa que passou pelo racismo fala para ele vai falar, para de mimimi, isso não existe, mas às vezes é só um ponto de vista dele, entendeu? De que isso não existe. Não é que ele seja uma pessoa ruim ou coisa do tipo, é porque ele está numa bolha com pessoas como ele que não sofreram isso e talvez não. E assim é com vários conteúdos, eu acho. Tipo, às vezes as pessoas só não têm o acesso àquilo, então ela pega aquilo como verdade para ela, então aquilo, tipo, não é isso não existe, sabe? Mas é simplesmente porque ela pegou aquilo como verdade, com ela não aconteceu, entendeu? Sim, é a verdade dela, né? Por isso que fala que a verdade tem várias faces. Exatamente. Queria falar mais alguma coisa, Dani? E ela fala que é mimimi por uma questão muito cômoda, porque ela não precisa ser empática com o outro. Porque uma vez que eu não vivi uma situação, vai ser muito difícil de eu me colocar no lugar do outro, né? Então eu preciso criar uma empatia, movimentar minhas energias internas para me colocar no lugar do outro. Uma rosa, Gleice, não entendi. Abre seu microfone. Não Tem que abrir o abriu. microfone. O
Tem hora que ele dá uma travada e não abre, né? Que a gente fica clicando. Não, é que eu lembrei da música da Rita Lee para denegrir a mulher. Parece uma rosa. Rosa. Sim. Todos os... É tudo aquilo que é falado sobre a mulher, né? E as mulheres... Eu estava num grupo e aí as mulheres começaram a falar, a bênção do útero. E aí era sobre a abundância, a bênção do útero, e para concluir eu falei que nós precisamos de sororidade, né? Nós temos que ter uma irmandade, precisamos nos olhar e não nos criticar tanto, né? Que você falou sobre a questão de ficar apontando o dedo. E eu até levantei, que eu falei assim, nossa, escrever, né? Vou escrever agora que está sendo falado, porque a todo momento eu falo isso em alto e bom tom, você está querendo me invalidar, né? Que as pessoas, que é isso que acontece. A todo momento a sociedade tenta invalidar as mulheres que se mostram e se colocam perante toda a questão social. Então, ou você é louca, ou você... Nossa... Aí as mulheres ficam o quê? Nós estamos na Matrix, como você disse. Então, a Matrix tem que colocar... Parece um filme, né? Tem aquele filme lá que a mulher está na cidade, que todo mundo é robô, e ela, depois que ela descobre... E aí vão tentando... Ou se não, aquele que o menino é criado numa cidade que todo dia faz o que ele quer, e aí depois ele descobre que ele está num cenário de filme que todo mundo... Show de Truman. Ai, é show de Truman. É show de Truman. Sim, exatamente. Agora tem muitos filmes retratando, né, a Matrix, né? Sim, nossa, demais. E aí a gente vê assim, fala assim, cara, eu tenho que não me deixar acorrentar, né? Eu não posso me entregar. Então nós estamos como aqueles refugiados lá que sabe o que está acontecendo e começa a vibrar como falar assim, nós não podemos voar, não queremos também fingir que está tudo bem, queremos ser felizes, mas de que forma, né? De forma verdadeira e real, ou somente ficar fingindo, né? Eu não quero fingir. E aí a gente tem que lutar contra essa prisão que é a nossa mente. E Sim. né, todos os dias, né? E resgata essa como você disse, né? Os orientais falam sobre o Ti, né? Sobre esse fogo interno que nós temos, né? Para reacender a cada dia. Nem que tem que jogar para a terra e fazer, começar, né? De vez em quando eu dou uns gritos, começo a jogar para o chão e falar, Pachamama, vamos lá, porque aí é a mesma energia. Porque senão a gente fica parecendo todo mundo apático aqui, né? Sim, exatamente. A ideia é sair da apatia, da inércia, é descongelar. Nós vamos falar muito disso no Sagrado Feminino do dia 8, nos descongelarmos, sabe? Partes de nós que estão congeladas, partes nossas ancestrais que foram congeladas pelas nossas ancestrais, e a gente está em repetição inconsciente, sem perceber. Vai ser bem poderoso, porque vai ser presencial e aí o bicho vai pegar. Vamos rodar. Esses gritos aí que a Pachamama lá vai dar, vamos poder fazer. E aquela questão que você falou sobre quando a gente vai para uma outra consciência e a gente consegue ver os problemas menores, eu faço laboratório disso, porque às vezes algo muito difícil e assim eu consigo resolver. Eu falo, caramba! E parece que eu estou realmente no outro patamar e eu estou olhando o problema numa esfera menor. Isso é muito... Eu já constatei sobre isso. E eu fico fazendo algumas coisas bem silenciosamente e comigo mesmo conversando e falando, olha, isso aqui, tá vendo? Isso deu esse resultado. Então, a gente tem que ter essa conversa interior para que você consiga realmente falar, cara, eu não tô maluca, eu tô
as coisas estão acontecendo mesmo e a gente tem que sair dessa situação. Sim. Outro dia vai fazer mentalização, o negócio vai falar assim, puta, a minha intuição, tem que ativar essa intuição dessa mulher selvagem. Sim, nós somos realizadoras. Quem disse que a energia feminina é passiva? O que a energia feminina faz? Ela recebe, e aí ela transforma. Olha só, ela vamos lá no básico do feminino. O útero recebe o quê? Um líquido com a semente. E o que a gente devolve para o mundo? Um ser humano prontinho. Saiu do forninho, tudo ali perfeitinho. Entende? Por isso que a terra é o feminino. A semente, exatamente, Gaia, Pachamama, coloca a semente e ela devolve o quê? Uma árvore. Entendeu? E olha só, uma mangueira, por exemplo, na mangueira existe o potencial, na semente, num caroço de manga que você planta, existe o potencial de uma mangueira e de todos os frutos que ela vai dar durante os 100 anos que ela vai viver. Em uma semente existe o potencial de toda uma nação. Isso é muito louco, entende? Então, olha quantas coisas a gente pode florescer. Mas nós estamos com uma energia muito pesada nos sugando e a gente tem que aprender a se livrar dessa energia que nos suga. Então, mas você sabe que eu tenho uma outra teoria, de que não é nada externo que nos suga. Somos nós mesmas. A gente se permite. Você fica nos lugares onde você está sendo sugada. Então, você está permitindo, você precisa se permitir sair desses lugares, se retirar desses lugares. É o velho ditado, os incomodados que se mudem. É bem isso mesmo. Eu estou incomodada aqui com meus vizinhos, eu vou ficar brigando, discutindo com o vizinho. Não, gente, eu preciso sair daqui. Isso é um fato. Quando você muda, tudo muda. Quando você muda, tudo muda, porque tudo ao redor vai mudar. Entendeu? Sim. É igual aquela mulher que vem para terapia reclamar do chefe. Amada, você está mandando currículo? Você está se preparando para sair? Ah, não, mas eu não posso, porque não sei o que. Gente, sabe? É muita acomodação. Então, essa é a sombra da energia feminina, a passividade. A passividade é a nossa sombra, porque nós não somos passivas. A gente é receptiva, a gente recebe e a gente transforma em algo lindo no mundo. Você dá um terreno para uma mulher, ela constrói um lar. Ela devolve para você um lar. Você pega um cômodo e fala para a mulher, ó, vou te dar uma máquina de costura. Ela transforma aquilo num ateliê, na coisa mais linda, pensando na Pri ali. Entendeu? É isso que a gente é. A gente expande, exatamente. A gente expande tudo. A gente faz tudo crescer. Só que também, da mesma forma que a gente pega algo bom e transforma em algo melhor, quando a gente recebe amargura, quando a gente recebe maus tratos, quando a gente recebe humilhação, a gente também expande. A gente transforma isso em algo ainda maior, porque a mulher tem muita água. A gente é um elemento da água. O masculino é elemento fogo, ou a mulher é elemento água. A gente, com nossos dramas e nossos traumas e dramas, a gente fica ali naquela sofreguidão, rolando naquela merda que a gente mesmo criou, que a gente tá lá escolhendo ficar lá. Da Moana, né? Que a terra, ela toda ressentida, virou um ser malvado, né? Exatamente. Se a gente é traída, a gente devolve o quê? Vingança. Só que, na verdade, a vingança não é contra o cara, ele tá lá vivendo a vida dele com a outra. A gente se vinga da gente mesmo. Mas aí sempre se diz, né, que quando acontece da causa isso, na realidade, você que deu causa, né? A gente tem que trabalhar a nossa causa, né? Sim. Porque sempre aponta o dedo, né? Eu sempre falava assim, mas o que eu contribuí para que isso acontecesse, né? Que aí no meu número de nascimento está a questão de traição. Então eu tenho que trabalhar, porque se eu estou dando causa, porque tudo começa em nós, né? Tudo começa em nós. O mundo externo é só um reflexo do mundo interno. Então vamos para o nosso mundo interno? É espelho, né? Tudo que incomoda, que aperta os botões, é espelho do que está dentro da gente. Com certeza. Não tá fora. Então vamos respirar.
Eu não vou pôr música, porque eu sei que dentro de cada uma de nós está o som da nossa mulher selvagem. Vamos encontrar esse som dentro de nós. Eu não quero que vocês sintam emoção, não é isso. Eu não quero trazer as nossas águas, as emoções, o trauma e o drama. Eu quero que você encontre esse fogo dentro de você, essa vontade de vencer, essa vontade de não permitir que a sua vida passe em vão. O que é passar em vão? É você não realizar aquilo que você fica mentalizando. Vai respirando. Quem já tem clareza de qual é o seu propósito, o que você quer fazer, que dá sentido à sua vida, à sua existência, que torna a sua vida leve, fluida. Sabe aquilo que eu nasci para ser? Quem tem clareza sobre isso? Traga tudo isso em sua memória agora, sua mente, coloca como se fosse na sua testa, assim, visualizando de frente o seu propósito, o que você deseja. Quem não tem clareza, vai pelo contraste. Isso eu sei que eu não quero mais. E pergunte, faça a pergunta, o que eu quero? O que vai dar sentido à minha vida? O que eu posso ser, fazer, realizar, criar, gerar, com a minha criatividade, com a minha inteligência, com a minha expansão feminina, que traga sentido para a minha vida e para das outras pessoas também. O que eu posso adicionar ao planeta Terra. Não precisa ser nada grandioso. Se você for feliz nesta vida, nesta encarnação, aqui e agora, você já está contribuindo para elevar a frequência do planeta Terra. Não precisa ser nada grandioso. Sabe o que é ser grandioso? É ser a gente mesmo. É ser espontânea, verdadeira, íntegra. O que é ser inteiro, íntegro? É aquilo que eu penso, as minhas visualizações, mentalizações, os devaneios, os sonhos, serem alinhados com a minha fala. Então, aquilo que eu penso é a mesma coisa que eu falo, está alinhado, e está alinhado com a minha ação no mundo. Isso é ser íntegro, inteira, em alinhamento. E se você está sentindo que aquilo que você pensa, os seus pensamentos, aquilo que você fala e sente e age no mundo não está alinhado, está tudo bem. Está tudo ok. Não se sinta mal. Se acolha apenas. Nesse desalinhamento que você está vivendo, apenas se acolha, se abrace e diga, ok, eu estou desalinhada, eu não estou sendo a energia da congruência, da integralidade, mas eu me acolho aqui e agora. Que a única coisa que importa é eu estar bem comigo aqui e agora, neste momento da divina presença. Mas o que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu preciso dar para que as minhas ações no mundo, para que a minha fala seja congruente aos meus sonhos, aos meus pensamentos, a tudo que está na minha mente? O que eu preciso fazer? Quais são os passos? Quais são as escolhas que eu ainda não fiz? Com todas essas perguntas, quem vai responder essas perguntas? O arquétipo da mulher selvagem dentro de nós. Essa mulher instintiva, intuitiva. Essa mulher que sabe o caminho. Ela sabe que o caminho é para dentro. Ela sabe que tudo o que acontece no externo é um reflexo do desalinho.
É por isso que que o fora é estressante e caótico. Porque a verdade é que o dentro está caótico. Se eu estou desalinhada com os meus pensamentos, sentimentos, fala e ação, então o meu externo vai ser caótico. E aí eu fico paralisada. Eu acabo não fazendo nada. Respira. Traga na sua memória um momento da sua vida onde você precisou agir de forma instintiva e intuitiva. Um momento que você precisou fazer uma escolha ou precisou tomar uma atitude. Porque não tinha outra escolha, eu precisei agir naquele momento. Traga isso na sua memória, porque ali estava a mulher selvagem. Essa intuição, essa guiança, essa sabedoria interna. Essa é você de verdade. Foi só um vislumbre, mas pode ser você o tempo todo, guiada pelo instinto, guiada por essa voz interna, por essa guia interior. Como seria viver uma vida de fluidez, apenas sendo, sem preocupação, sem estresse, sem angústia, apenas existindo aqui e agora, e criando, sendo criativa, viver da criatividade. Então agora traga o que você ama fazer. O que você ama fazer, que se você, ainda que você ganhasse muito dinheiro, tipo na loteria, eu iria viajar, mas você não ia viajar a vida toda, em algum momento, você iria fazer algo como uma atividade para ter sanidade mental, o que você faria até de graça, de tanto que você ama fazer isso? Essa é a chave. Essa paixão, ela já é um caminho para você começar a desenvolver isso. Se você tem clareza de o que você ama fazer, que você faria até de graça, isso daí já é um alvo, é a luz no fim do túnel. Respira profundamente. Essa é a energia da leoa. A leoa, ela é instintiva, ela é independente, ela caça a sua própria caça, ela se alimenta, cuida do seu corpo para poder alimentar os filhotes. Os nossos filhotes são os nossos projetos, nossos sonhos. Você precisa buscar energia para que você tenha energia suficiente, libido suficiente, ki suficiente para alimentar os seus sonhos, os seus projetos. A leoa, ela não espera por ninguém. Ela faz acontecer, ela age no seu instinto. Ela se defende, defende o seu território, defende a sua área de invasores. Ela enfrenta animais que são 3, 4, 5 vezes o tamanho dela. Elas vivem em bando. Essa é uma característica que eu mais amo nas leoas. Elas não são solitárias. Elas vivem em bando, são sociáveis com outras fêmeas. Isso é lindo. Agora tente se imaginar como uma leoa, correndo naqueles desertos da África, naquelas pradarias,
Imagine ela correndo e tente entrar dentro dela, como se você visse tudo em primeira pessoa, tudo passando. Ative esse arquétipo dentro de você. Ative essa força dentro de você. Essa vontade instintiva. Ela é alerta. Ela presta atenção. Ela é intuitiva. Ela sabe a distância se alguém está se aproximando. Ela fareja. Ela percebe a vibração do solo. Ela é altamente intuitiva. E quando ela percebe alguém se aproximando, ela vai de encontro. Ela é corajosa. Ela coloca os filhotes em alguma moita, em algum buraco, e ela vai de encontro. Porque ela pega e já começa a se armar, ela arma uma armadilha, ela se disfarça, ela é discreta, ela se disfarça no meio do capim, ou ela sobe numa árvore para ter uma visão. Então, se veja assim, com essa intrepidez, com essa inteligência, que vai à frente das coisas, que vê de cima as situações, os problemas, que é corajosa, que encara, como o mito de Prometeu. Ele sabia que seria punido, e mesmo assim, ele roubou o fogo dos deuses e deu para os homens. Ele foi íntegro com o que ele queria, ele parou de esperar uma decisão dos deuses, ele foi lá e fez. Ainda que ele sofresse uma consequência pela eternidade, mas ele fez, ele teve a coragem, a intrepidez. Saia do medo do desconhecido, do medo, do desconforto, aceite o desconforto, porque a única certeza que a gente tem é a mudança. A mudança é a única constante. E às vezes você está percebendo que tudo já está mudando, te obrigando a mudar, as paredes estão se fechando, mas você continua no mesmo lugar, você não tem coragem. Ação com o coração. Haja com o seu coração. Confie no fluxo da vida. Confie que a Mãe Terra, que a consciência de Gaia, que você pertence a esse planeta e essa rede cristalina. Confie que você é um ser importante nessa cadeia humana e que a vida te ampara, que a vida é boa e que todos os influxos que vêm, as dificuldades, é para te mover mais para frente. Não é para você perder a confiança na vida, é para você confiar ainda mais e fazer mais, se movimentar mais na direção do que você quer. As dificuldades não são para nos parar, são para a gente pular ainda mais alto. A bravura da leoa, a bravura, ela luta com um animal maior e ela tem ciência que ela pode morrer, mas ainda assim ela não foge da luta, ela vai enfrentar e ela vai morrer lutando. Olha a bravura dela, a coragem. Respira profundamente. Vamos voltando. Então, recapitulando a nossa lição de casa. Saber qual é o próximo passo que eu quero e os 3 passos, 3 atitudes físicas na matéria que eu preciso fazer, na direção daquilo que eu quero. Regina, querida, seja bem-vinda. Oi, Lu. Eu tô no trabalho hoje, falei assim, vou correr para ver se eu pego menos uma bencinha. Uma bencinha pequena. Amanhã de manhã eu subo o vídeo lá no canal, aí vocês assistem, tá bom? Tem bastante informação legal. Tem ouro aqui. Engraçado, Lu. Quando eu entrei, eu peguei a parte que você fala assim, né, que
a gente tem que se abrir, né? Se abrir Se e aceitar, permitir. se permitir. E eu fiz a pergunta antes disso, eu falei assim, Deus, como eu faço? Me mostra o caminho, né? Uhum, uhum. Eu preciso de uma direção. Aí eu entrei. Aí a gente deve seguir mesmo o instinto da gente, porque ele fala muito forte, né? Sim. Na maioria das vezes, a gente sabe o que tem que fazer, É, mas a gente não verdade. faz. É igual no mito que eu contei. O Prometeu, ele ficou tentando convencer os deuses a levar o fogo para os humanos. Mas ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha que pegar o fogo e ele mesmo levar. Só que a gente tem medo das consequências da mudança. Porque Verdade. toda vez que eu faço uma escolha e tomo uma decisão, eu enfrento a mudança e aí vem um desconforto. E a gente não quer sentir o desconforto da mudança. A gente quer ficar na acomodação e no que é confortável. Porque o desconhecido dá medo. Entendeu? Meninas, antes da gente sair, daria para vocês aparecerem aqui para a gente tirar uma fotinha? Eu nunca lembro de fazer isso, que eu sou uma péssima marqueteira. Espera só um pouquinho, deixa eu só colocar aqui a ferramenta de captura. Dê um sorriso. Oi, peraí. Aí, foi. Muito obrigada, vou postar lá no grupo a foto. Meninas, vão descansar, gratidão. Foi muito bom o nosso papo, eu vou agendar a próxima. E aí eu aviso lá no grupo, tá bom? Gratidão. Obrigada, bom descanso Gratidão, a todas. boa noite. Tchau, tchau. Gostaram, meninas? Top. Gostei bastante, mãe.